E aí, galera, tranquilo? Na boa? Hoje pretendo falar sobre aprender. O que é isto? Aprender. E o que me motivou, né? Nós estávamos em uma discussão e alguém disse: nós somos o que aprendemos, né? E aí eu comecei a pensar: será nós somos aquilo que aprendemos? E, em função disso, eu fui me perguntar, né, o que é aprender? Do seu ponto de vista filosófico. Quero crer que é possível dizer que à medida que eu vou aprendendo, eu vou me tornando eu, não é? Eu sou hoje aquilo que eu fui aprendendo. Até aí me parece confortável. Mas o que é isto aprender? Pois bem, fica imaginando que aprender é movimento. É quando a mente ela se movimenta buscando aquilo que lhe falta. E nesta busca por aquilo que lhe falta, ela arregimenta todas as suas possibilidades de encontrar e incorporar aquilo que ela procura. Mas, para nós humanos, encontrar e incorporar o que precisamos, aquilo que nos falta no sentido de aprendizagem, esse incorporar não significa pegar o que está fora e colocar dentro. Significa que eu vou observar o que está fora, interpretar o que está fora e, após interpretado, decodificado, abstraído, portanto, extremamente trabalhado, ele passa a incorporar o meu patrimônio intelectual, vamos chamar assim. Portanto, ao incorporar, eu me torno mais eu, mas na medida que eu o coloquei de fora, o objeto de fora para dentro, eu o transformei. Então, não é um movimento ingênuo, não é um movimento que não transforme aquilo que eu quero trazer para mim, na medida em que eu só o quero porque o meu desejo interferiu no processo e só é incorporado à medida que a minha história, que os meus conhecimentos anteriores permitem trazê-lo, compreendê-lo, abstraí-lo de maneira que possa fazer parte do meu patrimônio mental. Quando nós nos perguntamos sobre a aprendizagem, nós estamos nesse momento nos perguntando pela aprendizagem humana. Portanto, não estamos nos perguntando sobre a aprendizagem dos mamíferos, dos animais mamíferos. E quando eu aponto para essa diferença, quero dizer que, por exemplo, tanto os seres humanos aprendem a caminhar sem aulas anteriores, tanto quanto um símio aprende a caminhar sem aulas anteriores, né? É provável que tanto o símio quanto o humano tenham só caminhem porque suas habilidades cerebrais, musculares, biológicas permitem e porque viram outras pessoas caminharem. E no processo de tentativa e erro, desenvolveram essa habilidade. E essa habilidade, ela não tem uma relação direta com a linguagem, não tem uma relação direta com a abstração, como eu disse antes, não tem uma relação direta com a minha história de conhecimentos anteriores, até porque a criança tem pouca história, né, de vida anterior ao desenvolvimento da capacidade de caminhar. Portanto, existem conhecimentos, buscas daquilo que não se tem e passa a ter, que são basicamente controlados pela biologia. E não é a isto que eu me refiro, né? Eu estou me referindo à aprendizagem humana, aquela que acaba fazendo o que eu sou.
Portanto, as possibilidades de ser o que eu sou, as possibilidades de ser o que eu serei amanhã, tem tudo a ver com essa capacidade que eu tenho de me imiscuir com aquilo que está fora de mim, com as coisas que eu devo aprender, ou melhor, que eu quero aprender, que eu sinto necessidade, que me falta, e a minha história de coisas anteriores, com as minhas habilidades e competências já desenvolvidas. Então, o que eu sou e o que eu serei está intimamente ligado com a minha possibilidade de abstrair, conceituar, elaborar tudo aquilo que está à minha volta de maneira que possa ser útil para mim, que eu possa, de certa forma, incorporar ao meu patrimônio de maneira que me amplie a capacidade de ser, de maneira que qualitativamente me abra para o processo de viver e viver melhor, viver em sociedade, ampliar minha qualidade de vida, ampliar a minha linguagem, ampliar a minha racionalidade, ampliar a minha capacidade de compreensão. Quanto mais eu compreendo, tanto mais eu aumento a minha capacidade de compreensão. E isto, nesse sentido, só é possível aos humanos. Percebam que ao humano é possível ele observar uma pedra, né? Ele observa aquela pedra e ele pode fazer N ilações em relação à pedra. Então essa pedra, ela deixa de ser apenas aquele objeto que ele está observando, mas ele abstrai e pode, por exemplo, transformar a ideia de pedra numa questão do tipo, aquele argumento foi tão forte que é uma pedrada. Percebe? A pedra transmutou-se numa possibilidade de ser entendida como um argumento duro, preciso, violento até. Então ela já não é mais apenas uma pedra, ela é muito mais do que isso. E isso só foi possível porque se transformou, né, em palavra, que se incorporou à linguagem, que se incorporou à minha socialização, que se incorporou a todo o meu processo de aprender a falar, todo o processo de aprender a abstrair, né? Portanto, isso é uma capacidade que não é possível de ser desenvolvida, mesmo o ser humano ser sozinho. Por exemplo, um ser humano numa ilha, não há de conseguir ser desde sempre numa ilha, não há que conseguir desenvolver a linguagem humana, a racionalidade humana e, portanto, é provável que ele terá grande dificuldade de abstrair quando ver uma pedra. Há exemplos disso, né? Crianças que foram perdidas ou abandonadas em selvas e criadas por animais, é fato que elas não morreram pelo fato de não estarem com humanos, mas tiveram todo um processo de desenvolvimento voltado mais a habilidades motoras, biológicas e, portanto, não desenvolveram a linguagem humana, portanto, não desenvolveram toda a capacidade de ser mais que o ser humano tem. E essas pessoas tiveram sérias limitações na sua capacidade de aprendizagem, na sua capacidade de relacionamento. Percebam que aprendizagem, relacionamento, convívio, sociedade, história, impulsos, tudo isso tem a ver com a aprendizagem. Então, portanto, podemos afirmar que a aprendizagem não é olhar e incorporar algo. A aprendizagem não é repetir, repetir, repetir e saber refazer o repetido. Não, ela é muito mais do que isso. A aprendizagem humana nos renova o tempo todo. Porque aquilo que eu, abre aspas, sei, fecha aspas, é renovado a cada momento que eu sei outra coisa. Ou sei algo sobre aquilo que eu já sabia. De tal maneira que nós conseguimos nos renovar à medida que vamos refletindo, recombinando
elementos da nossa história, elementos de linguagem, memórias. Portanto, nós não podemos dizer que somos o que sempre somos, né? Nós somos aquilo que estamos sendo, apontando para um futuro onde as aprendizagens novas vão nos renovando. Portanto, aprendizagem é movimento, movimento mental, movimento esse à procura de algo que falta, né? E que, portanto, por faltar, nos move, portanto, tem a ver com desejo, porque desejo é aquilo que me falta. A aprendizagem, portanto, é um movimento que nos renova. A aprendizagem humana é um movimento que nos renova, baseado na capacidade de abstração, portanto, de linguagem. E essa aprendizagem só ocorre, a humana, porque vivemos entre humanos, podemos, portanto, desenvolver a linguagem, podemos, portanto, através da humanidade, da vivência entre humanos, podemos ter história, podemos refletir sobre o refletido, dizer o já dito, e, portanto, esse movimento em busca de algo que me falta é algo mediado pela linguagem, pela história e que me qualifica. Não é algo que eu incorporo no sentido de um objeto que eu ponho numa prateleira, mas é algo que me qualifica e imediatamente já está aberto à renovação. Mal eu sei o que sei e já é aberto à renovação. Não fica velho. Não fica velho. Se aquilo que eu sei está ficando velho, eu estou com um problema, porque de alguma forma, né, eu entendo que não me falta mais nada em relação àquilo que eu acho que sei, e o tempo passa e aquilo fica lá. Portanto, vai criando teias de aranha e pó mental, né, e a gente não consegue evoluir. Concluindo, eu posso então afirmar que eu sou aquilo que aprendi. Mas quando eu digo eu sou aquilo que aprendi, é preciso não me entender como algo definitivo, mas eu sou aquilo que aprendi, já me renovando. Eu sou aquilo que eu aprendi, já tendente a ser novo, já tendente a acrescentar algo. O simples fato de estar aqui falando com você já está ressignificando, já está me refazendo. Portanto, estar vivo é estar aprendendo. Estar vivo entre humanos é estar aprendendo humanamente, é estar desenvolvendo habilidades e competências que outros animais não conseguem, por óbvio, né? Mas nós, evidentemente, tendo história, tendo linguagem, tendo faltas, tendo desejos, tendo liberdade, e podemos comunicar o comunicado, podemos dizer o dito, podemos ressignificar o que já foi significado. Estamos, portanto, aptos à aprendizagem. Abraço e até a próxima.